Essa é a quarta parte da quarta aula. Número de elementos dos conjuntos. Vamos denotar aqui n de A como sendo o número de elementos do conjunto A. Bom, vamos ver o seguinte exemplo. Então, seja o conjunto A dado pelos elementos menos 2, 0, 4, 5 e 6. Então, vamos representar ele aqui, né? Então, quantos elementos tem o conjunto A? Tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, n de A vai ser igual a 5. Agora vamos ver outro exemplo. Então, sejam os conjuntos. O conjunto A formado pelos números menos 2, 0, 4, 5 e 6. E o conjunto B formado pelos números 0, 1, 3 e 6. Então, aqui vamos representar eles pelo diagrama de Venn. Então, aqui temos aqui o elemento menos 2, o 0, o 4, o 5 e 6. Bom, quantos elementos tem o conjunto A? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o conjunto A tem 5 elementos. Agora, vamos representar o conjunto B. Então, aqui, o 0 já está aqui, o 1, o 3 e o 6 que já está aqui. Então, quantos elementos tem o conjunto B? 1, 2, 3, 4. Então, o conjunto B tem 4 elementos. Quantos elementos tem a interseção de A com B? Aqui na interseção temos só 2, o 0 e o 6. Então, temos 2 elementos na interseção de A com B. Quantos elementos tem a união de A com B? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a união com A com B tem 7 elementos. Repare que 7 é igual a 5 mais 4 menos 2. Dados dois conjuntos A e B, podemos estabelecer uma relação entre os respectivos números de elementos. Então, n da união de A com B é igual a n de A mais n de B menos n da interseção de A com B. Ou seja, o número de elementos de A em união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Note que ao subtrairmos os elementos comuns n de A união com B, evitamos que eles sejam contados duas vezes. Exemplo 11. Numa pesquisa de opinião sobre a preferência de leitura de jornais, 400 pessoas foram entrevistadas. Dessas pessoas foi verificado que 300 pessoas gostam de ler o Globo e 200 pessoas gostam de ler o Estadão. Quantas pessoas gostam de ler os dois jornais? Solução: sejam ao conjunto de pessoas que gostam de ler o Globo, assim n de A é igual a 300. B. O conjunto de pessoas que gostam de ler Estadão, assim n de D é igual a 200. De acordo com o enunciado temos O número de elementos da união de A com B é igual a 400. Logo, 400 é igual ao número de elementos de A união com B, e aí a gente pode usar aquela nossa fórmula que a gente viu antes. Então, vai ser igual a o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Fazendo aqui a devida substituição, né? Então, temos aqui 300 mais 200 menos o número de elementos de A interseção com B. Isso tudo vai ser igual a 400.
Então, aqui a gente colocou aqui para cima, porque faltou espaço, né? Bom, a gente pode aqui fazer uma manipulação algébrica, né? A gente pode trocar de lugar aqui o 400 e o número de elementos da interseção de A com B. Ou seja, o número de elementos da interseção de A com B é igual a 300 mais 200 menos 400. Portanto, é igual a 100. Isto é, 100 pessoas que foram entrevistadas leem os dois jornais. Observações. A. Se os conjuntos A e B forem disjuntos ou se mesmo um deles estiver contido no outro, ainda assim a relação dada será verdadeira. B. Podemos ampliar a relação do número de elementos para 3 ou mais conjuntos com a mesma eficiência. 3 conjuntos. Na sua apresentação inicial, Venn focou-se sobretudo nos diagramas de 3 conjuntos. Aqui temos o diagrama de Venn de 3 conjuntos. Então, aqui temos os 3 conjuntos, A, B e C. Aqui temos a interseção, né, de A com B. Né? Aqui é a interseção de B com C. Aqui é a interseção de A com C. E aqui é a interseção dos 3 conjuntos, aqui em verde. Diagrama de Venn mostrando todas as interseções possíveis entre A, B e C. Bom, lembra dessa expressão aqui? A gente simplificou ela na parte anterior dessa aula. Então, vamos usar ela aqui. Então, o número de elementos de A interseção com A parênteses B união com C será igual a o número de elementos da interseção de A com B união com a interseção de A com C. Bom, usando a fórmula que a gente viu antes, o que a gente pode fazer? Temos então que o número de elementos dessa união aqui vai ser igual ao número de elementos da interseção de A com B, mais o número de elementos da interseção de A com C, menos o número de elementos da interseção de A com B, interseção com A com C. Mas A interseção com B, tudo isso interseção com A interseção com C, está aqui em cima, é igual a A interseção com A parênteses B interseção com C. Então, podemos substituir aqui. Então, no final, o número de elementos desse conjunto aqui será igual a o número de elementos da interseção de A com B, mais o número de elementos da interseção de A com C, menos o número de elementos de A interseção A parênteses B com C. Agora vamos ver a fórmula que a gente quer deduzir aqui. Então, qual é o número de elementos de A união com B união com C? É igual ao número de elementos de A mais o número de elementos da união de B com C, aqui, menos o número de elementos da interseção de A com a união de B com C. Mas a gente viu no slide passado que o número de elementos de A interseção com B união com C é igual ao número de elementos da interseção de A com B mais o número de elementos da interseção de A com C menos o número de elementos de A interseção com A parênteses interseção de B com C. Então, podemos fazer aqui a substituição aqui. Fazendo então a regrinha de sinal,
chegamos na nossa fórmula aqui. Então, o número de elementos de A união a parênteses B união com C é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número da interseção de B com C menos o número de interseção de A com B menos o número da interseção de A com C mais o número da interseção de A com a parênteses interseção de B com C. Portanto, deduzimos a nossa fórmula para obter o número de elementos da união de três conjuntos. Exemplo 12. Sabe-se que numa escola de esportes 47 alunos fazem futebol, 23 fazem natação e 36 fazem atletismo. Ainda se sabe que 10 alunos estão matriculados nas três modalidades, 12 fazem natação e futebol, 10 fazem natação e atletismo, e 15 fazem futebol e atletismo. Qual o total de alunos matriculados nesta escola de esportes? Solução: sejam ao conjunto dos alunos que fazem futebol, assim n de A é igual a 47. B. O conjunto dos alunos que fazem natação, assim n de G é igual a 23. C. O conjunto dos alunos que fazem atletismo, assim n de C é igual a 36. Assim, A interseção com A parênteses B interseção com C é o conjunto dos alunos que estão matriculados nas três modalidades. E o número de elementos da interseção de A com interseção com B interseção com C é igual a 10. A interseção com D é o conjunto dos alunos que fazem natação e futebol, assim. O número de elementos da interseção de A com B é igual a 12. B. Interseção com C é o conjunto dos alunos que fazem natação e atletismo, assim. O número de elementos da interseção de B com C é igual a 10. A interseção com C é o conjunto dos alunos que fazem futebol e atletismo, assim. O número de elementos da interseção de A com C é igual a 15. Portanto, o total de alunos matriculados podemos usar aquela fórmula que a gente viu antes ali. Então, aqui nós temos a fórmula que a gente deduziu. Então, o total de alunos matriculados é a união do conjunto A, união com o conjunto B, união com o conjunto C. Né? Então, aqui, fazendo as devidas substituições, temos aqui 47 mais 23 mais 36, menos 12, menos 10, menos 15, mais 10. Isso tudo vai dar igual a 79. Para depurar o que vocês aprenderam até agora, passam do exercício 6 até o exercício 9 da apostila 4. Então, até a próxima aula.